Bem-vindos ao Think BRICS. Hoje temos o prazer de receber Miguel Santos Garcia, analista geopolítico do Centro de Pesquisa e Globalização e fundador da Gato Press, cujo trabalho você também pode acompanhar no Substack. Hoje estamos aqui com Miguel para falar sobre a América Latina, para entender o que realmente está acontecendo na região e quais são os desafios que o continente está enfrentando. Sob as renovadas políticas agressivas dos Estados Unidos. Com o sequestro de Maduro pelos Estados Unidos e o bloqueio de petróleo cada vez mais intenso contra Cuba, vamos explorar como a América Latina está respondendo e o que isso significa para a ordem multipolar emergente. Miguel, obrigada por estar conosco no Think BRICS. Seja bem-vindo. Obrigado por me receber. Bem, vamos começar falando do Maduro primeiro. Bem, os Estados Unidos prenderam o Maduro em janeiro. Agora Caracas parece um fantoche dos Estados Unidos. Isso acaba com as esperanças da Venezuela de entrar no BRICS? O que você acha? Bem, basicamente eu teria que dizer que sim. A Venezuela vai ter que se afastar do BRICS, do paradigma do BRICS e da plataforma do BRICS por um tempo. Isso acontece porque o BRICS precisa de estados soberanos para funcionar corretamente. E neste momento, várias coisas que os Estados Unidos estão fazendo com a Venezuela não permitem que ela seja um estado soberano, que haja ou se comporte como um estado soberano. A primeira e mais importante coisa é que ela não tem mais controle sobre seus recursos naturais. E não só isso, né? Os Estados Unidos estabeleceram uma supervisão sobre como os lucros dessa indústria também devem ser usados. Então não são apenas os próprios recursos, mas também a distribuição deles. Sim, de fato, e quem pode participar está ditando as regras, como se fosse um braço do governo, como se fosse algum tipo de parte do governo venezuelano. Então isso por si só já é muito condenatório para qualquer continuação. Até algumas autoridades russas já declararam isso. As empresas russas estão sendo afastadas. Então isso está começando aos poucos. Mesmo que talvez Delcy Rodrigues e seu governo não digam abertamente que as corporações chinesas e russas ou os governos são persona não grata, eles podem fazer isso em breve, e os Estados Unidos, além de assumir o controle, também estão dando à região venezuelana algo que ela queria há muito tempo, que é o alívio das sanções. O alívio das sanções é algo que até mesmo Maduro queria. Então, ao oferecerem a eles a estratégia da cenoura e do bastão ao mesmo tempo, eles mais ou menos neutralizaram o desejo deles de continuar com o projeto dos BRICS. E também isso talvez não tenha relação, mas também quando o Brasil vetou a entrada da Venezuela para se tornar um parceiro dos BRICS, isso realmente pegou muita gente de surpresa e desagradou bastante. Porque eles pensam, ok, a gente tem futuro nisso? Tipo, alguém pode só vetar a nossa entrada? Então isso aconteceu, na verdade, em Kazan, na cúpula de 2024, quando o representante brasileiro, o ministro das Relações Exteriores, porque o próprio Lula não compareceu nesse período, vetou a candidatura da Venezuela para se tornar parceira dos BRICS. Agora, vamos falar sobre algo que, na minha opinião, poucas pessoas sabem. O Irã tem sido o principal parceiro da Venezuela há anos. A Venezuela tem mais de 300 bilhões de barris de petróleo, mas esse petróleo é problemático, é um petróleo pesado. É como se fosse, na verdade, uma lama, não flui, e as refinarias dos Estados Unidos desejam esse tipo de petróleo, mas elas precisam do petróleo leve do Irã para misturar, para diluir, para tornar literalmente, eu não sei, vendável no mundo todo. Os Estados Unidos pegaram Maduro em janeiro para controlar esses campos de petróleo.
Agora estamos em março e estamos enfrentando, na verdade, já entramos na terceira semana da guerra contra o Irã. Vamos esquecer os direitos humanos e todas essas mentiras sobre isso. A química do petróleo é o principal motivo dessa guerra insana, ou é apenas um dos muitos motivos cínicos que levam os Estados Unidos da América a querer controlar também a Ásia? Boa pergunta. Acho que é parte de vários motivos. Acho que quando os Estados Unidos fazem algo, eles são muito... Vamos calcular seus movimentos. Quando os Estados Unidos fazem um movimento, eles gostam de alcançar várias coisas em cada ação, não apenas uma coisa. Então eu acho que o lado da química faz parte disso. Porque se o Irã for derrotado, eles definitivamente farão isso. Eles vão utilizar esse petróleo doce para refinar o petróleo bruto venezuelano. Mas além disso, eu acho que é muito relacionado. Também se trata de controlar as plataformas dos BRICS, recursos, sua energia, de onde os BRICS obtêm sua energia. Então, ao controlar os recursos que os estados dos BRICS utilizam, eles querem desacelerar a multipolaridade, a transição global para a multipolaridade, que é uma das principais políticas dos Estados Unidos atualmente. Mesmo que Rubio tenha admitido que estamos em uma era multipolar, isso não significa que eles possam fazer algo a respeito, e eles definitivamente estão fazendo muito para tentar desacelerar ou até mesmo reverter esse processo. Como na América Latina eles estão tentando criar uma zona, um polo unipolar, como uma pequena base de operações, onde a unipolaridade ainda reina absoluta. Para desacelerar a Ásia e controlar a Ásia por meio do controle do petróleo iraniano, porque sabemos muito bem que a China e a Índia são os principais parceiros comerciais do Irã para suas matérias-primas. Então, controlar a Ásia. Acredito que os Estados Unidos querem controlar o petróleo do Irã, não só para si mesmos, para se beneficiar, para lucrar, mas também para controlar e atrasar o desenvolvimento da região asiática. Para ser a potência hegemônica no mundo inteiro. No ano passado, a China comprou 30% do seu petróleo do Irã. Então, definitivamente, eles estão tentando impedir o desenvolvimento da multipolaridade em todo lugar. E a Índia, é claro, faria parte disso, porque eles não querem apenas controlar os produtores, eles também querem controlar os compradores. Eles querem controlar toda a indústria de energia e as indústrias, o que é uma tarefa muito difícil, mas eles estão tentando fazer isso com todas as suas ferramentas, que são sanções, tarifas, pressão militar e guerra híbrida. E sim, e guerra no final. E guerra não convencional. Bem, vamos voltar nossa atenção para Cuba e falar sobre Cuba. Cuba é parceira dos BRICS desde o ano passado. Trump agora interrompe todos os embarques de petróleo, até mesmo da Rússia, do México e de todos os outros países para Cuba. Cuba não tem combustível, Cuba não tem energia, as pessoas sofrem. A Rússia fica a 9.000 quilômetros de Cuba, a China a 13.000 quilômetros de Cuba, então é quase impossível. Ajuda militar continua impossível, podemos dizer que não há base, não há, eu não sei, alcance rápido do exército. Por causa dos Estados Unidos, os Estados Unidos têm Cuba logo ali ao lado. Em um dos seus artigos, você também mencionou que Cuba está hesitante em abraçar totalmente seus laços com a Rússia ou a China. Mas eles ainda estão de olho nos Estados Unidos, certo? Você pode explicar esse conceito um pouco mais e depois nos contar como a Rússia, a China e o BRICS como grupo, de modo geral, podem ajudar Cuba a sobreviver como um Estado independente? Bem, com certeza Cuba está prestando muito mais atenção aos Estados Unidos. Acho que já faz um tempo que eles estão tentando se aproximar dos Estados Unidos, mas ninguém respondeu a esse chamado.
Em algumas de suas universidades, eles não estudam multipolaridade ou técnicas de modernização chinesas ou russas. Eles falam principalmente sobre como criar empatia com os Estados Unidos e como entender os Estados Unidos para continuarem com sua reaproximação. Então eles estão com muitos problemas agora. E parte do que eu estava tentando dizer no meu artigo sobre a hesitação deles é que eles não fizeram o suficiente para se preparar para esse cenário. É como se tudo o que eles tivessem fosse a vitimização deles. O que, claro, é verdade, porque eles enfrentaram um embargo e muitas sanções por anos, por décadas, e agora isso foi redobrado com um bloqueio real. Então, definitivamente há vítimas disso. A questão é que você não pode enfrentar as ameaças de outro Estado apenas dizendo que você está sendo vitimizado. Você tem que criar um plano. E eu não vi o governo cubano fazer isso. Se eu estivesse no governo cubano, eu teria atraído empresas russas e chinesas e seus governos, oferecendo uma participação maior em Cuba para que eles estivessem mais dispostos a proteger e investir em Cuba. Mas eles não fizeram isso, estão enrolando quando se trata de levar a sério as propostas de modernização russas e chinesas, porque eles simplesmente querem. Isso até seria aceitável se eles não estivessem na situação em que estão há 20 anos. Se eles fossem como outro país, como El Salvador ou algo assim, tudo bem, mas eles estão sob embargo há tantas décadas. Ter esse jeito hesitante de seguir com a sua modernização, e quando chineses e russos estão constantemente lhe oferecendo propostas, eu acho que isso é irresponsável e é como uma capitulação em câmera lenta. É o que eu teria a dizer, e o povo está sofrendo agora. E não só por causa da eletricidade, mas a eletricidade também está ligada a muitos sistemas de água. Então, muitas áreas em Cuba também estão sem água agora. Então, é uma situação muito difícil. Que eu não tenho certeza se o governo cubano calculou como lidar com isso. Porque se você quer negociar com alguém, tem que fazer isso a partir de uma posição forte. Eles deveriam se aproximar mais da China e da Rússia para se modernizarem e se desenvolverem. A partir dessa posição, então, inicia essa mudança. Mas a partir de uma posição de fraqueza, até mesmo a Rússia, que é tão forte, os Estados Unidos às vezes acham que eles são fracos. E eles continuam sua guerra na Ucrânia porque entenderam a disposição dos russos para negociar como fraqueza. Imagine Cuba, a disposição deles para negociar quando basicamente não tem nada para se proteger. Desculpe. Podemos dizer que, como dizemos na Rússia, Cuba estava tentando sentar em duas cadeiras, esperando propostas dos Estados Unidos. Do outro lado, esperando propostas vindas da Rússia ou da China. Mas eles não estão escolhendo lados. Então, na Rússia, dizemos que sentar em duas cadeiras significa nem direita nem esquerda. Eles poderiam ter feito isso porque muitos estados querem fazer isso e fazem isso, mas a questão é que, para terem conseguido fazer isso, eles precisaram se tornar fortes, precisaram se estabilizar, e eles não estavam estáveis nos últimos cerca de 20 anos, então eles precisaram. Primeiro, eles tiveram que se voltar para a Rússia e a China, como eu diria, por uns 15 anos, totalmente comprometidos, até mesmo oferecendo concessões de portos para Cuba e Rússia operarem. Quando eles estiverem fortes, aí sim podem fazer o que você disse, né? Ficar em cima do muro. Mas é como se eles não entendessem como funciona uma negociação. É muito amador e me surpreendeu que eles não tinham um plano e que realmente... Porque se você confia nos Estados Unidos, dessa forma você está realmente aceitando uma aquisição amigável, que foi o que Trump disse.
Se você não se preparou para negociar com os Estados Unidos, então basicamente está desistindo. Então, em conclusão, podemos dizer que é culpa do governo de Cuba. Eu acho que eles são responsáveis por essa situação. Eles estão no poder, eles estão no comando. Eles deveriam ter previsto essa situação e não deveriam ter feito tanto jogo duro com as propostas russas e chinesas. Deveriam tê-las aceitado e começado a se modernizar. É melhor ter alguma coisa do que nada e ter parcerias com a China. E a Rússia não foi suficiente, porque muitas das corporações russas e chinesas temem as sanções, tanto quanto qualquer outra corporação de qualquer outro país. Então você teria que fazer boas ofertas e bons acordos para atrair as empresas russas e chinesas a continuarem ao seu lado durante as dificuldades. E eu não acho que eles fizeram isso, não tenho certeza se eles... Mesmo pelo jeito que falavam dos Estados Unidos, parecia que Obama tinha lavado o cérebro deles. Eu acho que o governo Obama fez eles perderem suas capacidades geopolíticas. E eles achavam que os Estados Unidos eram os mocinhos ou algo assim. E é isso que acontece quando você calcula errado. Bem, a América Latina, em geral, não é uma região muito fácil. Não é só sobre Cuba, outros países também, por exemplo, a Nicarágua. Veja a Nicarágua. Bem, as conversas de Trump sobre uma tomada amigável de Cuba significam reformas econômicas sem invasão. Venezuela 2.0? Sim, mas nós lembramos da Venezuela. Segundo a Axios, aquela agência, Rubio se encontrou secretamente com o neto de Raul Castro, dizendo que o regime precisa acabar. Eu vi na Reuters outro dia, Trump disse que Cuba está em negociações com ele e Rubio na cúpula Escudo da América em Miami. Recentemente, na semana passada, ele disse que isso é coisa anti-cartel. Cuba está no fim da linha porque está ligada a cartéis, movimentos anti-Estados Unidos e etc. Então, o que está em jogo para Cuba? E os cubanos ainda são leais às ideias da revolução ou estão sendo tentados pela narrativa ocidental da chamada liberdade? Bem, sobre se eles estão negociando, eu acho que eles estão negociando, o governo e os Estados Unidos, mas não tenho certeza de que tudo o que foi dito é preciso, porque os Estados Unidos gostam de misturar verdades com mentiras para torná-las mais atraentes para sua propaganda e seus pontos de vista. Não tenho certeza se eles disseram que o regime precisa sair, embora provavelmente mencionem isso nas negociações. Mas não tenho certeza se o neto está sequer nas negociações. Mas eles definitivamente estão negociando. A questão é que, como dissemos antes, como você vai negociar a partir da posição atual em que está, onde você não tem nada? Tipo, quando você negocia, você precisa ter a capacidade de dizer não. Mas eles têm a capacidade de dizer não quando estão bloqueados e não têm nada. Eles não construíram nenhuma parceria significativa com outros estados. Da multipolaridade, tipo, esse é o problema da multipolaridade ser só um slogan, ao invés de realmente construir coisas para torná-la realidade. Tipo, se você não negocia bem com os chineses e os russos, então você não está realmente construindo uma multipolaridade se estiver apenas usando slogans, que é aparentemente o que muitos na América Latina estavam fazendo. Mas se pegarmos pessoas comuns, pessoas normais que estão vivendo suas vidas, o dia a dia delas, você conhece bem a região. Como você... Eu não sei. Explique bem o humor deles. Eles ainda acreditam nisso? Eu acho que há alguns fatores que precisamos levar em conta para responder essa pergunta.
Acho que um dos primeiros é que, ó, são muitas pessoas novas que agora estão no Partido Comunista de Cuba. Eles não são as mesmas pessoas do passado, então essas pessoas têm. Vamos ter que ver se eles passam no teste de lealdade. E em termos da população, o governo fez um bom trabalho em mantê-los, em suprir todas as necessidades básicas da vida para mantê-los. Tipo, você sabe, saudáveis, instruídos, com assistência médica, saudáveis e bem alimentados e com boas condições de vida. Mas no final das contas, isso é suficiente quando você compara com o que eles veem como padrão de vida em outros países latino-americanos, ou até mesmo nos Estados Unidos. Porque a própria internet permite que eles façam essas comparações por conta própria. Então, talvez haja muita lealdade se as coisas fossem estáveis, mas as coisas não estão estáveis agora. Eles estão tirando, eles não têm eletricidade. Às vezes o governo não... Tipo, o governo, quando as luzes se apagam, quando não há eletricidade, o governo deveria, tipo, eu não sei qual é a palavra certa, alternar a energia entre as áreas para que ninguém fique sem eletricidade por muito tempo. Eles não estão fazendo isso de forma muito eficiente. Ouvi falar de alguns lugares que estão sem eletricidade há um mês. Um mês, Então, erros assim vão custar caro e criar ressentimento. Então, teremos que ver se a população continua querendo continuar com o projeto depois. Eles têm passado por esse sofrimento há um tempo porque isso é um cerco, isso é basicamente um cerco, guerra como nos tempos medievais. Eles estão sitiados e não estão permitindo que os recursos cheguem à área. Então, eles basicamente estão em uma situação em que vão ter que resistir, tipo... Eles têm, mas não parecem ter um plano claro. Então é por isso que o Trump é tão convencido quando ele diz que é uma tomada amigável, porque Cuba não tem um plano. Ele provavelmente sabe disso depois de viver em um país ou em uma cidade, não sei. Uma casa sem eletricidade por um mês. Você está pronta para tudo o que te ofereceram? Mesmo que fossem leais em tempos estáveis. Assim que forem pressionados, a população, bem, eles vão ceder ou podem ceder. Há uma grande probabilidade, não estou dizendo que eles vão, mas há uma grande probabilidade de que vão, porque não parece haver um fim à vista. E as notícias sobre um suposto navio de petróleo vindo para o resgate, bem, isso eu verifiquei. Eu verifiquei esse da Rússia vindo para Cuba. Que era de propriedade de chineses, com petróleo russo, supostamente. Bem, eu tenho acompanhado isso nos sites de geolocalização de navios e ele não saiu de lá. Está no Mar dos Sargassos, era para ter ido para Ilgatar, mas não foi para lá. Está no Mar dos Sargassos e ficou lá por cerca de uma semana. Está se movendo muito devagar. Não se sabe o que vai acontecer porque já deveria ter chegado, mas não chegou. Está praticamente parado. E eu conferi a última, tipo de ontem, a última geolocalização. Talvez aconteça. Esse petróleo que está agora nesse navio-tanque vai ser comprado por outros países que recentemente foram autorizados a comprar petróleo russo por pelo menos 30 dias. Estou falando da Índia agora, que também está sob uma pressão severa e intensa dos Estados Unidos. E mais uma coisa foi que há muita conversa sobre os painéis solares chineses e, claro, eles têm sido úteis, os painéis solares e os parques solares que a China construiu. Mas simplesmente não é suficiente e é muito pouco, muito tarde. Talvez se essa abordagem tivesse começado há uns 8 anos, e se fossem muitos, talvez. Mas eles não são suficientes para suprir as necessidades de toda a ilha.
Claro, eles deveriam ter começado esse projeto há muitos e muitos anos. Bem, nós mencionamos o petróleo e os navios no mar, e eu mencionei a Índia. Então vamos falar um pouco sobre a Índia. A Índia está sob muita pressão dos Estados Unidos agora, talvez porque está liderando o BRICS este ano, mas talvez a Índia esteja sob pressão por causa de seu relacionamento muito estranho com Israel. Bem, primeira-ministra. Bem, a primeira-ministra Modi visitou Israel apenas 40 horas antes de Israel e os Estados Unidos bombardearem o Irã em 28 de fevereiro. Recentemente, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bassett, anunciou uma isenção temporária de 30 dias que permite que as refinarias indianas comprem petróleo russo que já está retido no mar. Porque o Estreito de Hormuz está fechado, dizem eles. O vice Landau fez um discurso na Índia onde ele alertou: não vamos deixar a Índia crescer como a China para nos ameaçar. Nós decidimos o seu caminho, o acordo comercial está fechado, mas nós em primeiro lugar. Sabemos que nossos espectadores indianos têm muito orgulho do seu país e nós apoiamos isso. Então, mas acho que muitos de vocês, queridos amigos, vão achar difícil entender isso. Então, Miguel, na sua opinião, a Índia vai reagir contra esse controle ou tem algum tipo de poder de barganha? A maneira como a Índia reage é desobedecendo os Estados Unidos. Então, ela pode desobedecer mais ou menos em algumas áreas e correr o risco de ser sancionada, mas ela vai fazer isso só pela metade, não vai fazer completamente. Então, eu não quero dizer que a Índia não é mais soberana, mas é como se fosse um espectro de soberania. E ao ceder à pressão dos Estados Unidos, definitivamente está meio que perdendo um pouco da sua liberdade para se movimentar, para poder calcular e alcançar seus próprios objetivos. Mas ao mesmo tempo, provavelmente entende a situação como uma ameaça, o que de fato é. Porque, como dissemos antes, os Estados Unidos querem controlar todo o aparato energético do mundo e não está satisfeito apenas em controlar os produtores, que é o que está tentando fazer com a Venezuela e o Irã e provavelmente em breve com a Etiópia. Mas também quer controlar os compradores, então é como se quisesse tirar das pessoas a capacidade de decidir, que é algo que faz parte do próprio capitalismo. É irônico que os Estados Unidos, que são a potência capitalista, não queiram mais que as pessoas tenham capitalismo, que é a capacidade de escolher contratos, transações e acordos. Agora você tem que usar essa ordem monárquica e tecnocrática e obedecê-la para poder fazer negócios, né? Senão você simplesmente é cortado. Então a Índia está vendo isso e eu acho que eles vão em sua maioria cumprir isso e quando puderem vão tentar desobedecer os Estados Unidos sempre que possível. Acho que muitos desses estados também querem esperar para ver, é só isso. Eles acham que quando Trump sair da Casa Branca, eles terão uma oportunidade melhor de continuar com os seus planos, independentes com seus planos de serem estados totalmente soberanos. Mas muitos deles possivelmente escolherão o caminho de menor resistência e não vão irritar os Estados Unidos sob Trump, que estão usando todas as ferramentas à sua disposição na ameaça, incluindo sanções, como dissemos, tarifas, ameaças militares, guerra híbrida e guerra. Então a Índia vai ter que não revidar de forma contundente.
Eu simplesmente não vejo isso acontecendo mais. Quando eles desfilaram com Israel dessa maneira, é como basicamente dizer: ei, estamos bem, somos um de vocês, vamos fazer. Mas uma das coisas que é realmente insultante para os indianos é isso. A Índia sempre quis ter o relacionamento que a China tinha com os Estados Unidos, porque é assim que eles entendem a ascensão da China, né? Então eles sempre quiseram isso. Bush Sênior foi quem começou a seduzir a Índia, dizendo que ela teria esse tipo de tratamento. Mas alguns anos depois, no início de 2015, acho que a Índia começou a entender que isso não iria acontecer. Então ela começou a buscar a multipolaridade para desenvolvimento e modernização. Mas agora você vê autoridades dos Estados Unidos dizendo isso, que querem controlar o seu desenvolvimento e que não querem que você se desenvolva. Como a China, que é algo que muitos indianos de diferentes partidos queriam desenvolver de forma semelhante à China. Então, é como tirar o principal objetivo deles, isso com certeza vai deixá-los irritados, então provavelmente eles vão esperar a hora certa. Eles podem permitir que os Estados Unidos os pressionem um pouco agora, mas eles vão continuar focados no objetivo. E, eventualmente, quando chegar a hora certa, continuarão avançando com todos os seus diversos planos. Mas, acho que a Índia, no fim das contas, a Índia sempre jogou esse jogo de estar entre os BRICS e os Estados Unidos. E essa é exatamente a situação. Por quê? Porque eles sabem que os Estados Unidos sempre vão voltar de forma beligerante. E eles sempre precisam manter um dos pés daquele lado da cerca para não serem atacados de forma beligerante. E desde que o RIC surgiu, ou seja, Rússia, Índia e China, eles têm sido alvo dos Estados Unidos de alguma forma. Então eles definitivamente só querem não ver Trump atacando eles de forma direta. É isso que eles estão tentando apaziguar. Acho que apaziguamento é uma boa palavra para entender a estratégia deles, tentando apaziguar os Estados Unidos por enquanto, mas espero que eles não abandonem seus outros projetos. Porque se você abandona a sua posição de força, que é a multipolaridade, você fica nas mãos dos Estados Unidos. Você não tem mais nada. E quando você não tem mais nada, você está ferrado. Porque você vai estar no cenário de Cuba. Você será o próximo a ser conquistado. Obrigada, Miguel. Foi um prazer ter você conosco hoje. Obrigado por me receber. Bem, espero tê-lo conosco novamente e novamente. Queridos amigos, sigam o Think BRICS, sigam-nos no YouTube, sigam-nos no Substack e em todas as outras plataformas de mídia para apoiar a nossa voz do Sul Global. Confiram o Substack de Miguel e o Gato Press para mais conteúdos incríveis. Se você quer que a multipolaridade vença, obrigada por assistir.